é normal, né? Mas pra mim não é. O pessoal quer ver você crescer, mas não quer ver você melhor do que eles. E aí a gente veio pra cá pra inserir com a gente essa cultura dos Estados Unidos, do norte-americano, né? E aí a gente não queria ficar nesse meio brasileiro, tanto que a gente nunca morou em Marieta. A gente morava numa cidade perto de Marieta. Eu já trabalhei de tudo lá. Tipo assim, se eu estiver atravessando algum assunto, mas vai rolar. Não, vai embora. E aí lá em Atlanta, eu comecei trabalhando com 2 dias. Eu trabalhei de lavar carro. Eu ia na casa das pessoas, ligava. Na época, eu falava um pouco de inglês, a Lohane falava nem hi, nem bye. Absolutamente nada. Ela não falava assim, nadinha mesmo. Teve uma vez, a gente desceu na Flórida e foi dirigindo até Atlanta, né? Ficamos uma semana na Flórida e fomos pra Atlanta. Porque a gente chegou na Flórida achando que tava bombando, com muito dinheiro. A gente chegou com $2.500. Achando que tinha muito dinheiro. Que tinha muita coisa. Não, já que ele mesmo Explodindo. E aí, chegamos lá na Flórida, fomos curtir. E aí, na época, eu tinha pesquisado sobre alguns restaurantes caros e tal. E aí, fui num restaurante caríssimo. A gente comprou umas carninhas, aquele trem chique, pequenininha, que não, como diz minha família, não enche nem um buraco do dente. E aí, comemos... Ficou com fome? Sabe de lá, vamos comer o Gastou os sanduíche 2.000 depois. Não, e aí, chegamos em Atlanta com 1.500. Chegamos com 1.500, eu dei entrada no carro e sobrou uma miséria. Mas eu tenho um irmão de sangue que mora lá. Ele sempre veio com a promessa de vou ajudar vocês, a gente foi. Mas acabou acontecendo alguns problemas que com uma semana deram um pé na bunda. Meu e da Lohane, a gente não tinha onde morar, a gente não tinha quem procurar, a gente não tinha nada. A sorte é que a Lohane conheceu, a gente tinha uma amiga que é do Brasil, mas estava em Atlanta há um tempo. Ela tinha uma amiga que estava aqui há muitos e muitos anos e estava precisando de uma helper de limpeza de casa. Aí falou da Lohane. E aí essa menina foi a que salvou a gente, a Roberta. E ela falou assim, eu deixei você ficar 1 mês lá em casa sem pagar nada. Foi o que salvou a gente, era pra gente ter voltado pro Brasil. Caraca. E aí, sem a gente conhecer essa mulher, ela abriu a porta da casa, a gente ficou 1 mês e meio na casa dela, sem gastar nenhum centavo. Ela ajudou muito a gente. E foi quando a gente começou a dar os passos de verdade lá. Aí eu fui trabalhar instalando piso, na área de construção. E demolição. E demolição. Levei a Inclusive, eu Lohane. fui trabalhar um dia na demolição. Levei a Lohane, aquela maquininha que fica tremendo assim, tirando piso. Carregando os entulhos. Carregando os entulhos e metendo pau. E aí, na época, eu viajando muito com esse trabalho de ajudante de construção. A Lohane não conversava nada, trabalhava só na terça e na quinta, ganhava uma Você falava mixaria. já inglês? Eu achava que falava, porque eu sou músico, né? Eu sou músico profissional, multi-instrumentista, e lá no Brasil eu cantava música em inglês. Então eu cheguei achando que eu falava muito. Na hora que eu liguei num call center e foi um indiano conversando... Nossa, mas aí também te jogaram no... Rock and rap. Não falo nada. Eu sempre falei, você só aprende a falar inglês no dia que você consegue ligar num call center e consegue ter uma conversa com um indiano. Porque todo call center é indiano. sem sofrer. Ou um chinês. Um chinês. Se você conseguir, você tá falando inglês. É isso. Esse é o teste final. Eu vou conversar com um bêbado, muito bêbado. Aí você consegue... Ou aqueles redneck lá no meio do Texas, do Arizona. Que Nossa. Aí é o teste final. Ah, isso é fluente. E aí eu lembro que eu trabalhava na área aí da construção e eu viajava muito, conheci vários estados ali ao redor da Geórgia. E a Lohane procurando passagem pra ir embora, eu tive que largar o serviço pra voltar e ficar com ela. Vai embora ao Brasil? Pro Brasil. Porque... Tinha acabado de chegar, tava sozinha. Aí o Danilo começou a trabalhar viajando. Aí de repente eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu trabalhava com a minha mãe no Brasil, então eu sou muito ligada com a minha família. Eu já não sou. O Danilo já não é, ele é super desligado. Eu comecei a questionamento, acho que todo mundo faz, né? O que eu tô fazendo aqui? Porque era o meu sonho morar nos Estados Unidos, não o dela. Ela veio por minha causa. Então, o que ela tá fazendo aqui? E aí ela, vou embora. Eu falei, não vai. Aí você ficou sozinha, tipo assim, sem conversar com ninguém? Tinha gente acabado de chegar e lá em Atlanta é um pouquinho diferente do que aqui. Aqui você ainda se vira, pega um ônibus e tal.
Lá não, lá é difícil o transporte público, principalmente onde a Os gente condomínios morava. é tipo aqui onde vocês moram. Vocês irem no supermercado, não tem como vocês irem a pé. Não. Porque o condomínio é muito grande, Muito a grande, rua... até que você sai dele. Era Em mais ou Atlanta é menos mais ou assim. menos Até assim. pra ir no mercado, eu precisava de pedir pra alguém, eu não dirigia na época. Tinha que pedir pra alguém pra ir me levar no mercado. Aí a gente Nossa. alugava um quarto na casa de um casal brasileiro e eu não me sentia nem um pouco confortável lá. Aí eu tinha que viver de comida congelada. Porque nem pra pedir um delivery eu consegui. Assim, é como se tivesse voltado a ser Puta criança. perrengue. Exatamente. Não conseguia falar, não conseguia sair de casa, não conseguia pedir Dirigir, nada, não ficava conseguia totalmente dirigir, dependente de dependente. E aí a pessoa que eu dependia era o Danilo e ele começou a trabalhar viajando porque não tinha que trabalhar, né? Não tem como também ficar escolhendo. Mas Aí aí eu falei, eu chegou vou nesse embora. momento que ela falou, ou vem ou eu vou. Aí eu falei, tô indo então. Larguei o serviço, né? Na época eu tava no Kentucky, Você tava Na Flórida? em Jacksonville, Jacksonville, Onde fica Jackson? na Flórida. na Flórida. Divisa com a Georgia. Divisa com a Georgia. Pra quem gosta de rock, o Lynyrd Skynyrd, que canta Sweet Home Alabama. É da Flórida, mas canta Sweet Home Alabama. E aí, Contraditório. e aí eu voltei e a Lohane arrumou um serviço pra mim Churrascaria brasileira. na churrascaria brasileira. Nossa, coisa linda. Aí eu fui É, porque eu churrasqueiro. só não pedi pra ele voltar. Eu fiquei procurando serviço pra ele. Falei, vai voltar, mas vou voltar Pelo com menos serviço. E aí fui trabalhar na churrascaria, mas igual eu falei, eu queria entrar nessa cultura do norte-americano. E eu lembro que era a churrascaria, e aí do lado tinha uma pizzaria americana. Na época, a gente tinha chegado como turista, a gente não tinha mexido no nosso processo imigratório. Eu lembro que o pessoal... A gente comia de graça na pizzaria e o pessoal da pizzaria comia de graça na churrascaria. E maravilha, porque dava pra todo mundo diversificar. ganhava. E aí eu lembro que eles vieram e eu ficava lá cortando a carne. E aí o menino veio e falou assim, Danilo, a gente tá precisando de alguém pra trabalhar na pizzaria. Sabe quem quer trabalhar? Eu bati real, eu falei, ó, eu entrei aqui como turista, vou preparar meu processo ainda pra mudar de processo e tal. Eu não tenho documento pra trabalhar, se você quiser me chamar, eu vou. Ele falou, pode ir lá amanhã que você tá contratado. Bati real numa boa, e é uma franquia. Então, assim, aconselho. Primeiro que eu não quero aconselhar ninguém a ficar ilegal aqui. Fica quem quer, a gente não sabe onde o calo aperta da pessoa. Então, não sou a pessoa que julga de você entrar aqui como turista, passar seu tempo. Se você quer trabalhar, quer fazer a coisa certa, vem e faz. Porque aqui é o lugar para ganhar dinheiro. E aí, comecei a trabalhar. Fui conhecer o dono, o quê? Quase um mês depois. Um mês depois. Então, assim, bate a real. Se você quer, bate a real que você consegue. É abrir a boca, né? Abrir a boca. Falar. É aquilo que você Aquilo já tava falou, falando. o não Não a já gente tem, tem. pô. Já Então, era. pensa, se eu não tivesse falado, eu podia falar assim, não sei. Ia estar trabalhando lá, eu não sei como E é tá um sendo ainda ambiente hoje. muito diferente também. Porque o Danilo me contratou. Eu contratei a Lohane trabalhar lá, sem conversar falar com o o dono. A Lohane, porque eu fazia de tudo. Eu só não fazia pizza, stromboli e calzone. Eu fazia batata frita, asinha, salada, os sanduíches, massa, lasanha. Eu fazia de tudo e ainda lavava vasilha. Certo. Eu era dishwasher. E aí, às vezes não dava tempo, eu falava pra Lohane ir pra lá. Aí eu pegava o dinheiro da pizzaria pra pagar a Lohane. Caraca. Mas eu não você era tinha uma confiança legal. Foi então, depois, assim, de uns 4 meses. Foi o melhor serviço que eu já tive na vida. Eles eram muito tranquilos. Tipo assim, se ele via que dava pra confiar, Eu pronto. trabalhava, Legal. às isso é bom. vezes, das 2 às 10 da noite. Dava 8 da noite, eu ia lá na máquina de chopp, enchia meio copo, tomando ali bem de levezinho. A boca até agora, agora. E fazendo a comida numa boa. O importante era você entregar o serviço de qualidade. De qualidade. E aí eu trabalhava das 2 às 10, eu escolhia meu horário. E a minha família mexe com fazenda lá em Goiás. Certo. Daí a Lohane viu uma oferta de emprego para trabalhar num Aras, cuidando de cavalo, no horário da manhã. E aí eu trabalhava num Aras das 6 da manhã, das 7, eu das saía às 7, 6. aham. Das 7 da manhã até 1, voltava para casa, só trocava de roupa, ia pra pizzaria 2, trabalhava até O dia 10. inteiro trabalhando. Isso foi diretão. Eu quero voltar. Oi, assistiu o corte aí? Curtiu? Ainda não? Não se inscreveu no canal? Pô, tá vacilando, mano. Se inscreve no canal aí, deixa o like, curte e compartilha, pô.